Bom, muito bom dia, são 8h02 de quarta-feira, 28 de agosto de 2019. É impossível descansar no Brasil. As coisas, a cada dia que vão passando, o desespero vai atingindo aos integrantes da Omertá, da máfia do Foro de São Paulo, onde os senadores, onde os deputados federais, num complexo de rapidez, querem elaborar saídas para poder evitar a direção de novas informações. Os atos secretos, todos eles vão ser revistos e estão sendo revistos, já que todos eles testificam que o Brasil, por ato secreto, apócrifo, sem valor jurídico, vendeu para bancos, para mineradoras, a explorarem os commodities, os minérios, e que realmente o Brasil está sendo roubado através do famoso procedimento formiguinha, ou o que se chama de crime de menor observação, que é o contrabando. Então, o Brasil esteve pior, né? Porque agora, como há um combatente de frente, que é um homem patriota, chamado Jair Messias Bolsonaro, que sofreu um atentado provocado não somente por ideologia política, mas também por financiamento já comprovado da mídia, que determina e patrocina o nombramento do segundo, terceiro, quarto escalão de governos no planeta. Esta mídia, conhecida como Sistema Globo, responde a crime já em vasto andamento, já de captura pela Interpol, na Corte Internacional de Nova York. Então já existe o mandado de prisão da família Marinho, como também dos componentes desta trama da mídia brasileira. Então, nós já temos a juíza que vai abrir uma investigação na Lava Jato, porque já assim é determinado. Vários repórteres da mídia brasileira formaram um pool, um consórcio para o financiamento da morte do presidente Jair Messias Bolsonaro. E este consórcio é financiado pela mídia brasileira, que também tem participação na mídia mundial. Então, eis que nós temos os patrocinadores, os que seriam os que lavam o dinheiro de países do Foro de São Paulo, com a intenção de matar
não somente Jair Messias Bolsonaro, como também o presidente dos Estados Unidos, Trump, como também a realeza da Arábia Saudita, o rei Salman, e o seu príncipe rei Mohammed bin Salman, como também a destruição do país Israel e o povo judeu, como também a usurpação de terras da América Latina, já que a Europa nada tem, eles vilipendiaram o continente africano, o país França, escravagista, imperialista, colonialista, interviu em vários países da África e até hoje massacra e atitude genocida, já várias vezes processado pelos órgãos internacionais e hoje novo Tribunal Penal Internacional, como também a Corte de Haia, como também a Corte Permanente Arbitral, a Câmara Permanente Arbitral, que faz parte do Tribunal Penal Internacional, já identificou a França e os países da Europa como os mandantes e também financiadores, através das suas multinacionais e dos seus bancos, a financiar os assassinatos de dirigentes políticos que não lhes agradam. Então, o Brasil está em guerra. Sim. A GLO, ela não é somente uma GLO no âmbito ecológico, é uma GLO no âmbito militar. Então, já está identificado os mandantes, os patrocinadores e também quem lava o dinheiro desta empreitada. E também os advogados envolvidos para camuflar e impedir que o braço assassino confesse e fale o que ele sabe, porque ele sabe muito pouco. Ele não sabia que a mídia brasileira, que é a TV Globo, que é a Rede Bandeirantes e outras emissoras e outros conglomerados de sistema de mídia mundial que estão patrocinando o assassinato não somente de Jair Messias Bolsonaro, estou dizendo, o assassinato, o atentado já foi, mas eles estão querendo matá-lo. Estão querendo matar Trump, o presidente dos Estados Unidos. E estão querendo fazer isso e a mídia continuamente bombardeando os repórteres americanos insistentemente, como também senadores do crime nos Estados Unidos, perseguindo o presidente dos Estados Unidos, o senhor Trump. O querem morto. Como também querem morto o senhor Jair Messias Bolsonaro. A coisa é muito séria.
é uma urgência ministerial. Então, o Exército Brasileiro contra a espionagem e todos os ministros do senhor Jair Messias Bolsonaro e todos os brasileiros devem saber que esta trama ela já vem desde 64. Eles estabeleceram o seu feudo de mídia e eles manipulam desde aquela época o acharque, a intimidação, usando de perjúrio, de difamação, fazendo a sua chantagem de mídia marrom. Ibrahim Suede não surgiu do nada. O Boechat, meu conterrâneo argentino, não surgiu do nada. Então, desde aquela época, de 64 até os tempos contemporâneos de hoje, 8h13 da manhã, do dia 28 de agosto de 2019, a mídia brasileira, a TV Globo, a Rede Bandeirantes e a mídia internacional, patrocinado por países que lavam o dinheiro através da mídia e pagam o braço armado cooptado por partidos dissidentes terroristas fundados por terroristas estrangeiros no território nacional da República Federativa do Brasil. Então, o PSOL foi criado por um terrorista italiano. O PT e vários outros foram criados para esta trama de reuniões de domingo que eram elaboradas nas casas das famílias abastadas, ou dizer quatrocentões, que nas tardes de sábado e domingo se reuniam a se deleitar com um bom Scott e aí formatar tramas com bancos de sua propriedade, com emissoras de jornal e televisão, a arquitetar novos políticos, promissores senadores dispostos a dominar países, não somente o Brasil. Então já temos uma juíza da Lava Jato encarregada a investigar vários repórteres. Podemos começar com Otávio vamos dar os nomes à medida que as operações comecem a surgir, que se uniram a membros do Ministério Público Estadual, a membros do Ministério Público Federal, a juízes, a ministros do Supremo Tribunal Federal, a ministros do Supremo Tribunal de Justiça, a ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que estão em trama de assassinato. Conhecemos o braço armado dos juízes. Cada juiz, ele tem
um funcionário para resolver os seus problemas imediatos de ameaça. E esses funcionários nos procuraram. E os juízes envolvidos, que foram arguidos, porque os funcionários todos têm medo de morrer. São assassinos a mando de juízes. Então o juiz usa esse assassino durante um tempo e depois manda matar, coloca outro no lugar. Entenderam? Então essa é a situação. Desculpem o linguajar e a minha aparência, mas é que não conseguimos dormir. Está todo mundo apavorado, ninguém... Então eles se movimentam, estão que nem barata tonta, estão querendo mostrar serviço. E é isso mesmo que tem que fazer, mostrar serviço. Porque senão fechamos essa coisa aí que vocês chamam de democracia. A Câmara dos Senadores, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal. Mas, claro, temos que fazer isso com todos os países da Latinoamérica e da Europa. A Europa já estão todos pulando do navio, porque tem medo de morrer. Aqui você fala do Brasil, que você pode ser morto com uma bala perdida, ou você pode morrer num assalto, ou numa desavença de drogas. Na Europa é muito pior. Na Europa, os assassinatos são cotidianos. Todo mundo lá anda com segurança de assassinos pagos para proteção. Lá tem juízes. E todos os juízes têm o seu braço armado. E estão matando adoidado. Voltando à urgência ministerial. Então já sabemos que a mídia é a que paga os advogados do braço armado que atentou contra a vida de Jair Messias Bolsonaro. E a mídia está em combate pleno, porque foi descoberta a internacionalização da Amazônia com as suas 54 áreas. Não somente a Amazônia. Quando falamos Amazônia, falamos também da Amazônia da Colômbia, da Bolívia, do Peru, de todos aqueles que têm selva. E os que não têm, como o Chile, fazem parte da trama, que também estão reivindicando posições para invadir a Argentina. Então, a situação é uma trama mundial. Claro, a superbomba de Putin explodiu, a base de lançamento da sua arma ultrassônica foi para as Cucuias. Bum! Explodiu. Ele se encontra fragilizado com o levantamento da população
que está querendo a sua cabeça, o Tribunal Penal Internacional, Haia, todo mundo identifica ele como contrabandista de armas e também como intimidador de países. Ele ameaça invadir a Europa, ameaça invadir a Inglaterra, ele ameaça todo mundo e ele está cheio de países que também querem a cabeça dele. A China, por sua vez, que se mantém sempre no silêncio, não fala nunca nada, também tem as suas desavenças. E a Norte-Coreia, que com suas armas de curto alcance, em realidade, elas atingem uma trajetória continental. Essa é a realidade. E, pelo visto, anda muito bem com o nosso senhor presidente dos Estados Unidos, Trump. Então, é um aliado do Trump dentro da trama internacional que o planeta vive. Então, Macron foi descoberto. Angela Merkel foi descoberta. A Europa foi descoberta. Agora nós temos aqui que limpar a casa. Então vamos começar, Jair Messias Bolsonaro, Exército Brasileiro contra a espionagem. Todos os que foram colocados no terceiro, quarto e segundo escalão foram colocados pela mídia, pelo marketing da mídia. Temos um marqueteiro milionário que ficou rico, não sei se pagaram ou se ele só tem a fama de milionário, hoje governador de São Paulo, que está com todos os partidos que desde 64 até o momento estão unidos contra Jair Messias Bolsonaro. E praticam todos os tipos de delitos para poder sobreviver. E querem praticar todos os delitos para poder sobreviver. Como eles viram que o Luiz Inácio Lula da Silva, espia do Serviço Secreto, criador do Foro de São Paulo, uma dissidência da trama mundial, um homem que entrou infiltrado nas famílias quatrocentãs, no jet set brasileiro e mundial, desequilibrou e conseguiu roubar, delipendiar toda a América com os seus sócios. E através de ato secreto vender jazidas de commodities para multinacionais através de ato secreto e que o dinheiro dele está nesses países, aplicado no mercado, rendendo fortuna. Então, autoridades brasileiras, o único tributarista que existia no Supremo Tribunal Federal foi assassinado
por descobrir os atos secretos, por descobrir a trama sórdida estabelecida por estes facínoras, traidores da pátria. E todos os que estão no Supremo Tribunal Federal sabem muito bem que correm o mesmo perigo de serem assassinados. Como também senadores, deputados federais. E justamente Jair Messias Bolsonaro também sabe disso. Então, meu amigo, é o crime contra os mocinhos, o bem contra o mal. E você, Bergoglio, excomungado do Vaticano, o próprio Vaticano não te suporta mais. Você também corre risco de ser envenenado ou morto. Já é tradicional na Igreja Católica Apostólica Romana. Mata os seus papas. A trama foi descoberta. Vai correr risco. Essa é a situação. O projeto Moro vai permitir que todos aqueles que foram arregimentados por esta trama sórdida, por estes marqueteiros que elegeram quarto, terceiro e segundo escalão, quanto também o primeiro escalão de poder de várias nações, o projeto Moro, no Brasil, ele permite a plain bargain. Você vai confessar o crime que você cometeu e vai ser condenado, mas não vai ser aquela condena. Aqui no Brasil, você tem a dosimetria do crime e também você tem a parte da dosimetria de multa, e é 3 vezes mais do que você adquiriu no espólio de corrupção, de roubo qualificado. Então você é dilipendiado, você perde tudo e ainda fica devendo. Então, eu acho que o bom negócio é aprovar o projeto Moro o mais rápido possível, porque Venezuela acabou, Maduro está querendo fugir, o Cabello não quer ficar lá, também quer fugir, mas um dos dois tem que ficar. Um dos dois tem que ficar, porque quando entrar os mariners americanos, que já estão lá, tem que levar alguém lá para a DEA, para a Corte Internacional de Nova York, e proceder, porque o crime é narcotráfico. É um crime que a Interpol já está na captura. E a Fiscalia dos Estados Unidos e a DEA. Então não é um problema de soberania, não é um problema das Rússia, China, todo mundo dizer, olha, não pode.
tem que resolver, a população tem que resolver, é ideologia. Não tem nada de ideologia, são todos ladrões, roubo qualificado. Então aqui desde 64, ou seja, quando acabou, houve a revolução, os militares saíram, que foi o milagre brasileiro aconteceu com os militares no poder. Saíram os militares, começou a baderna, começou a roubar tudo. A Sudene, enfim, tudo. Começaram a fazer a limpa. Então, desde lá até hoje, até ontem, né, porque o Jair Messias Bolsonaro entrou e viu que ele quer deixar a casa melhor do que encontrou, porque os filhos, coitados, todos eles viveram e conviveram e identificaram todos os corruptos, todos os ladrões e todos os países ladrões. E eles agora vão ter filhos e querem deixar para os filhos e para os netos um futuro melhor, como eu também. Eu tenho 2 filhos, eu quero deixar para os meus filhos, que também foram criados dentro desse clima horroroso, sobreviveram. Nós somos todos sobreviventes desses algozes, desses sistemas de poder que agora é desmascarado literalmente. Os repórteres estão todos levados às drogas. A coisa é seríssima. Espera aí que eu vou atender o telefone um minutinho.